Você se lembra do jogador Denner? Bom, Denner foi um fenômeno que existiu no futebol brasileiro, mas que infelizmente foi por pouco tempo. E hoje o nosso tema é, afinal, que fim levou o Denner? Então já inscreva-se aqui no canal Mestre em Rankings para não perder nenhuma atualização. Bom, esse daqui é Denner. Ele teve um começo de vida extremamente complicado e difícil, como grande parte dos jovens brasileiros até hoje. Ele nasceu no ano de 1971, mais especificamente no dia 2 de abril. No entanto, quando ele tinha apenas 8 anos de idade, ele precisou se juntar aos seus irmãos para trabalhar e ajudar a sua mãe e toda a sua família ali ao redor. Afinal, ele tinha perdido o pai nessa mesma época. E perder um pai aos 8 anos de idade não deve ser nada fácil. E em meio a todo esse período conturbado de sua vida, ele ainda chegou a entrar para as categorias de base da Portuguesa aos 11 anos de idade. Isso lá no ano de 1986, mas acabou que o seu sonho foi interrompido, precisou sair para ajudar a sua família nas despesas de casa. E além de trabalhar, tão jovem, Denner precisava estudar e ele fazia isso de manhã. À tarde ele trabalhava e de noite ainda jogava futsal e futebol para ganhar uma grana extra e não passar mais necessidades do que já passava com a sua família. E um pouco mais adiante, no ano de 1988, ele acabou entrando nas categorias de bases do São Paulo, mas acabou saindo novamente após 2 meses. Mesmo assim, ele ainda não desistiu, e no mesmo ano, em 88, quando tinha ali mais ou menos 17 anos de idade, ele acabou voltando novamente para as categorias de bases da Associação Portuguesa de Desportos, a Portuguesa. E lá ele começou uma grande jornada em sua vida, no mundo do futebol. E não demorou muito para que o técnico da equipe principal, chamado José Wilson, levasse o jogador para estar no time principal. Resumindo, ele treinava com os jogadores profissionais, ainda jogando pelas categorias de base. E isso durou cerca de 3 anos, levando Denner a conquistar o Campeonato Paulista Sub-20. E após várias conquistas nas categorias de base, subiu para a equipe principal e se tornou um atleta profissional, se tornando um fenômeno jogando pela Portuguesa. Assim ele foi convocado para defender a seleção brasileira. O seu primeiro jogo defendendo a amarelinha foi no jogo contra a Argentina, em Buenos Aires. Ele acabou entrando ali no final da partida, afinal é assim que os novatos começam a sentir como é o clima de seleção. E mesmo jogando nos minutos finais, ainda foi responsável por iniciar a jogada que levou ao 3º gol do Brasil. E Denner jogou pela Portuguesa até o ano de 93, quando foi emprestado ali para o Grêmio, onde passou alguns meses jogando. O Grêmio até tentou comprá-lo, mas não tinha a grana suficiente para pagar o valor, já que Denner era uma sensação do momento e o seu valor estava bem alto, digamos assim. E como o Grêmio não poderia pagar o valor por Denner, ele acabou voltando novamente para a Portuguesa e disputou o Campeonato Brasileiro, mas não obteve tanto sucesso. No fim, ele jogou cerca de 101 partidas e marcou 38 gols pela Portuguesa. E no próximo ano, em 1994, novamente a Portuguesa emprestou Denner, só que dessa vez foi para o Vasco e ele acabou, junto àquele time, conquistando a Taça Guanabara. E ainda assim, nessa época, Denner fez uma excursão com seu time pela Argentina, e no amistoso contra o clube Newell's Old Boys recebeu elogios do próprio Maradona, que estava jogando lá pela equipe rival. Durante a sua passagem pelo Vasco, ele marcou cerca de 5 gols em 17 partidas disputadas. O último jogo de Denner foi num clássico contra o Fluminense em 17 de abril de 1994, onde o jogo terminou em 1-1. Infelizmente, ele acabou expulso no seu último jogo. E esse foi realmente o último, porque no dia 19 de abril de 1994, ou seja, 2 dias depois do seu último jogo, ele acabou tendo um acidente. Ele estava voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro para se reapresentar ao time e voltar aos seus treinos. No entanto, por volta das 5h15 da madrugada daquele dia, o carro do atleta bateu em uma árvore em um lugar chamado Lagoa Rodrigo de Freitas.
No acidente em questão, ele estava no banco do passageiro e seu amigo Otto Gomes Miranda era quem dirigia o carro e acabou dormindo, e assim se ocasionou essa infeliz tragédia. Pois afinal, quando o carro que levava Denner bateu na árvore, ele acabou batendo a cabeça no teto do carro e ficando sem ar, já que o corpo estava pressionado ali a parte dianteira do carro, fazendo com que ele ficasse sem ar e acabasse morrendo. E assim, Denner nos deixou, ele que poderia ter sido um fenômeno muito maior e mais longevo no futebol brasileiro. Inclusive, alguns jornais gringos se intitulavam ele como o próximo Garrincha. Poderia ter sido, né? Mas afinal, aconteceu tudo isso e foi o fim que levou Denner. E uma parte bem triste dessa história é que ele tinha 3 filhos pequenos e uma esposa que acabaram ficando para trás, pois afinal o jovem Denner não estava mais entre nós naqueles dias. Mas pelo menos em contradição, a família tinha direito a um seguro do jogador. E voltando um pouco aqui, esse seguro não foi tanto efetivo assim, já que eles conseguiram receber somente após 13 anos da morte do jogador, já que a união de Denner e sua esposa não era oficializada, então precisava resolver todas essas questões burocráticas. Várias homenagens foram feitas a esse breve jogador que existiu no futebol brasileiro, e assim como nós também, ou eu, estou fazendo esse vídeo como uma forma de homenagem. E se tiver faltado algum detalhe, deixa aqui nos comentários. Agora eu quero que você me responda uma coisa aqui nos comentários. Você já conhecia esse fenômeno do futebol brasileiro chamado Denner? Você que é um pouco mais velho aí, ou não? Tá sabendo agora da história deste grande jogador aí do passado? Bom, é isso, espero que você tenha gostado e dê dica de outros jogadores que a gente pode comentar aqui. Tamo junto, inscreva-se aqui no canal Mestre Rankings, valeu, abraço pra vocês!